Homem pede divórcio em festa com 300 convidados. Segredo da esposa choca a todos. Era uma noite iluminada, decorada com chandeliers que reluziam sob uma chuva de glitter. Os risos e conversas se misturavam com uma música suave que preenchia o elegante salão. Diana estava radiante em um vestido vermelho que contornava suas curvas, a imagem perfeita da esposa devotada. Era a celebração de 5 anos de casamento com Eduardo, mas mal sabia ela que aquela noite se tornaria um turbilhão. Enquanto os convidados brindavam em uma atmosfera festiva, o sorriso de Eduardo se desvanecia. Ele, vestido impecavelmente em seu terno azul marinho, parecia ausente, como se estivesse lutando contra demônios internos. Quando o copo de cristal se elevou e a expectativa cresceu, ele se levantou. O murmúrio curioso da multidão envolveu o ambiente. Eu preciso falar. A voz dele, normalmente firme, agora tremia. Diana sentiu um frio na espinha. Diana, eu quero me separar. O silêncio desabou como um peso. O rugido de um leão nas profundezas da selva. Ele entregou a ela um envelope. O ar parecia espesso, quase impossível de respirar. As reações foram instantâneas. Olhares perplexos, sussurros raivosos e bocados de choque se espalharam como fogo em palha seca. Mas antes que a confusão pudesse alcançar seu ápice, Diana, com um olhar determinado, decidiu que era sua vez de chocar. Se é para falar de separação, eu também tenho algo a revelar. Ela abriu o envelope e começou a ler. A declaração de divórcio era só o começo. Eduardo, você não é o filho de quem pensa ser. O seu tipo sanguíneo não bate com o de seus pais. As palavras dela ecoavam como tiros em um campo de batalha. O salão se encheu de murmúrios atordoados. Seus olhos se desviaram rapidamente até sua sogra, Neuza, que estava pálida. O peso da revelação estava sufocando. Eu contratei um investigador particular, Renato Soares. Ele é seu pai verdadeiro. A mais pura turbulência envolveu o ambiente. Gritos de não pode ser e isso é loucura se misturavam ao clamor do choque. A fachada perfeita da família de Eduardo se esfacelava diante de todos. O que antes tinha o ar de um conto de fadas, agora parecia uma tragédia grega. Diana sentia uma mistura de alívio e liberdade. Devemos a verdade, Eduardo. Suas mentiras se tornaram um fardo. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela revelava a traição que havia sido velada por anos. Os convidados começaram a abandonar o local, ainda atônitos, incapazes de filtrar a confusão emocional. No meio do caos, Diana, desnuda em sua verdade, sentia um peso saindo de suas costas. Aquela noite, ela decidiria se registrar o divórcio. Um novo começo se aproximava. Um caminho onde poderia explorar uma vida repleta de autenticidade. Até onde você está disposto a ir para descobrir a verdade, ecoava em sua mente. O passado poderia ser uma sombra sombria, mas ela estava pronta. A liberdade pulsava em seu peito. Preste a abraçar sua nova jornada, Diana olhou ao redor, em busca de um futuro onde pudesse finalmente ser quem realmente era. Ei, antes de continuarmos com esta história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Diana respirou fundo, ainda atordoada pela revelação. O salão estava mergulhado em caos. As vozes se misturavam em um clamor inquieto. Ela sentia seu coração disparar, pulsando como uma máquina em frenesi. As palavras saíam rápido de sua boca, como se quisessem escapar antes que alguém a silenciasse novamente. Mas antes que qualquer convidado pudesse reagir às suas confessionais, um grito estrondoso cortou o ar. Era Neuza, a sogra, que desabou em prantos, o rosto pálido como um fantasma, a expressão de horror se expandindo como uma onda em direção a todos. Você não sabe o que está dizendo. A tensão cresceu à medida que o olhar da mulher se fixava em Eduardo, como se buscasse pelo filho em um labirinto de mentiras. Um murmúrio sussurrou entre os convidados. Como assim? O que ela quer dizer? Diana se virou para Neuza, confusa. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Era a primeira vez que sentia instintivamente que havia mais naquele jogo que se desdobrava diante dela. Eduardo, pálido como uma peça de porcelana, balançou a cabeça, ainda em estado de choque. Mãe, não, você não precisa fazer isso. Mas as palavras saíram sem controle da boca de Neuza. A verdade é muito mais sombria, Diana. Você realmente quer saber? A sua família está profundamente envolvida. Naquele momento, o chão parecia se abrir sob os pés de todos. Diana congelou, o sangue esquentou em suas veias. O que mais ela não sabia? O murmurinho da multidão aumentou, cada um se virando para o outro, como se tentassem encontrar respostas, enquanto a chegada da revelação se tornava cada vez mais palpável. E então, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar, um homem alto emergiu da multidão. Era Renato, o investigador particular que Diana havia contratado. Todos na sala olhavam para ele, confusos, mas também intrigados. A presença dele tinha uma gravidade que fez o murmúrio murchar. Diana, você precisa entender. Eu tenho informações que mudam tudo. A sala parou. As vozes sufocaram, substituídas pelo mesmo silêncio tenso que se seguiu à declaração inicial de Eduardo. O que você descobriu, Renato? Ela perguntou, a respiração presa no peito, a tensão se apertando como um nó. Ele tirou uma pasta de dentro do paletó e começou a folhear as páginas uma a uma. Pistas que conduziram a algo muito maior. O que você pensa que é verdade pode não ser mais do que uma fachada. Eduardo, você está ligado a um caso de adoção. E Diana, você tem um passado que se confunde com o de sua sogra. É muito mais complicado do que aparências. Naquele momento, o mundo de Diana começou a desmoronar. Olhos se arregalaram. Bocas se abriram em gritos silenciosos. A confusão estava transbordando, a sala cheia de ecos de desespero e incredulidade. O rosto de Eduardo se transformou em uma máscara de dor e confusão. Renato, não! Não faça isso! Ele parecia mais sufocado do que nunca. O peso da revelação já empilhada em suas costas se solidificando em algo quase insuportável. Diana, porém, podia sentir a adrenalina tomar conta. O que mais ela não sabia? Como todas essas peças se encaixariam? A mente dela girava. Perguntas se aglomeravam em seu raciocínio. O que significava toda aquela conexão obscura que a envolvia e que talvez a ligasse a Eduardo, de um jeito que nunca poderia ter imaginado. Sentia a necessidade urgente de descobrir, mas também uma avassaladora sensação de perda.
As luzes pareciam piscar, reflexos de fervor e confusão criavam um efeito quase surreal. Naquele instante, a noite de festas transformou-se em um jogo de verdades distorcidas, segredos pesados e um futuro que ameaçava ser moldado por algo imensurável. Diana olhou para os rostos à sua volta, dispostos a desmascarar o que poderiam ser suas verdades. Mas a pergunta queimava forte em seu coração. E agora? O destino dela ainda estava esperando em uma esquina, escondido sob sombras inexploradas. Diana congelou. As palavras de Renato reverberavam no ar, cortando qualquer esperança que ainda restasse de uma verdade simples. O que você quer dizer com isso? O coração dela parecia querer sair do peito. A multidão ao redor começou a murmurar, a ansiedade crescendo como um eco, o tipo de tensão que pressiona os pulmões, tornando difícil respirar. Renato continuou, a voz firme mas cheia de pesar. A sala estava agora em silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado. Diana lutou contra a neblina que corria em sua mente, a confusão se intensificando. Você é adotada, ele disse, lentamente. E durante a pesquisa, eu descobri que você está ligada ao passado de Eduardo de uma maneira que vocês nunca imaginaram. A adoção e o que aconteceu depois disso. É tudo uma teia de segredos. Eduardo estava pálido, seus lábios tremiam e ele olhou para a mãe, buscando alguma explicação. Mãe, o que é isso? O que você sabe? As palavras dele eram um sussurro quase inaudível, mas a dor em sua voz era palpável. Neuza parecia em estado de choque, o olhar perdido, mas uma gota de pânico começou a surgir em seu rosto. Eu não posso. Isso não pode ser verdade. O pranto da sogra ecoava na sala, contrastando com o que estava por vir. Você está em perigo, Diana, gritou Renato, interrompendo a tumultuada discussão. Ele afastou a pasta e se virou para ela, seus olhos intensos. Alguém está buscando você. Eles não querem que você saiba a verdade. Você precisa ir embora. Agora! Um estremecimento percorreu a espinha de Diana. A possibilidade de ser uma peça em um jogo muito maior era assombrosa. Quem está me buscando? O pânico começava a subir pela garganta e ela mal conseguia articular as palavras. Foi então que, de repente, o som de vidro quebrando ecoou pela sala. Uma janela se desfazia em estilhaços. Todos se viraram. E uma figura encapuzada aparecia na entrada. A silhueta obscura criando uma atmosfera pesada de temor. O olhar de Diana se ampliou em choque. O homem era alto e as sombras dançavam ao seu redor. Ele olhou diretamente para ela. Ela não pode saber! A figura gritou, antes que a sala toda caísse no caos. Gritos e empurrões se iniciaram, mas na mente de Diana, tudo estava em câmera lenta. A nova revelação, a ligação dela com Eduardo, a verdadeira identidade de seus pais e o perigo iminente girava como um turbilhão em sua cabeça. O que você quer dizer com isso? Gritou Diana, agora totalmente mergulhada na confusão e no medo crescente. Mas a figura na entrada apenas saiu, fugindo da cena e deixando para trás uma onda de desespero, pulsando como um tambor no peito de todos. Eduardo, com lágrimas nos olhos, segurou o braço dela. Sua expressão era um misto de dor e determinação. Diana, a verdade que você está buscando pode nos destruir. Precisamos descobrir! A urgência em sua voz ressoava entre eles, como um chamado à ação, mesmo em meio à desordem. Diana olhou profundamente nos olhos de Eduardo.
que ele estava realmente disposto a fazer. O que mais havia escondido dela? O passado, agora mais do que um mistério, se transformava em um labirinto cheio de perigos. Com o salão transformado em um caos absoluto e a figura desaparecida na escuridão, Diana sentiu uma fonte de coragem pululando por dentro. A noite estava longe de acabar. O destino deles estava atado num emaranhado de mentiras e verdades dolorosas. E a única maneira de se soltarem era enfrentando todos os fantasmas. Com um leve tremor em suas mãos, Diana disse: "Eu quero saber tudo. Qualquer verdade, não importa quão devastadora seja." Mas a pergunta ardia em sua mente. Quem afinal estava por trás de tudo isso? E se o passado dela estivesse entrelaçado com um terror que ela nunca poderia ter previsto? Diana congelou. As palavras de Renato reverberavam no ar. "Corta. O que você quer dizer com isso?" O coração dela parecia querer sair do peito. A multidão ao redor começou a murmurar, a ansiedade crescendo como um eco, o tipo de tensão que pressiona os pulmões, tornando difícil respirar. Renato continuou, a voz firme, mas cheia de pesar. "Seus pais estavam envolvidos em algo maior. Eles não são os verdadeiros. E o que você pensava saber sobre sua família? Bem, isso muda tudo." A sala estava agora em silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado. Diana lutou contra a neblina que corria em sua mente, a confusão se intensificando. "Você é adotada", ele disse, lentamente. "E durante a pesquisa, eu descobri que você está ligada ao passado de Eduardo de uma maneira que vocês nunca imaginaram. A adoção e o que aconteceu depois disso. É tudo uma teia de segredos." Eduardo estava pálido, seus lábios tremiam, e ele olhou para a mãe, buscando alguma explicação. "Mãe, o que é isso? O que você sabe?" As palavras dele eram um sussurro quase inaudível, mas a dor em sua voz era palpável. Neuza parecia em estado de choque. O olhar perdido, uma gota de pânico começou a surgir em seu rosto. Eu não posso! Isso não pode ser verdade!" O pranto da sogra ecoava na sala, contrastando com o que estava por vir. "Você está em perigo, Diana!" gritou Renato, interrompendo a tumultuada discussão. Ele afastou a pasta e se virou para ela, seus olhos intensos. "Alguém está buscando você. Eles não querem que você saiba a verdade. Você precisa ir embora agora." Um estremecimento percorreu a espinha de Diana. A possibilidade de ser uma peça em um jogo muito maior era assombrosa. Quem está me buscando?" O pânico começava a subir pela garganta e ela mal conseguia articular as palavras. Foi então que, de repente, o som de vidro quebrando ecoou pela sala. Uma janela se desfazia em estilhaços. Todos se viraram, e uma figura encapuzada aparecia na entrada, a silhueta obscura criando uma atmosfera pesada de temor. O olhar de Diana se ampliou em choque. O homem era alto, e as sombras dançavam ao seu redor. Ele olhou diretamente para ela. "Ela não pode saber!" a figura gritou, antes que a sala toda caísse no caos. Gritos e empurrões se iniciaram, mas na mente de Diana, tudo estava em câmera lenta. A nova revelação, a ligação dela com Eduardo, a verdadeira identidade de seus pais. "O que você quer dizer com isso?" gritou Diana, agora totalmente mergulhada na confusão e no medo crescente. Mas a figura na entrada apenas saiu, fugindo da cena, e deixando para trás uma onda de desespero pulsando como um tambor no peito de todos. Eduardo, com lágrimas nos olhos, segurou o braço dela. Sua expressão era um misto de dor e determinação. "Diana, a verdade que você está buscando pode nos destruir.
precisamos descobrir tudo isso juntos. A urgência em sua voz ressoava entre eles, como um chamado à ação, mesmo em meio à desordem. Diana olhou profundamente nos olhos de Eduardo. O que ele estava realmente disposto a fazer? O que mais havia escondido dela? O passado, agora mais do que um mistério, se transformava em um labirinto cheio de perigos. Então, uma nova voz surgiu do fundo da sala. Era uma mulher, de cabelo grisalho e olhar intenso. Ela empurrou o caminho através da multidão, quase como se estivesse em transe. Diana, você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Todos se viraram para ela, curiosos e intrigados. Eu sou sua mãe. Um silêncio gelado tomou conta do local. O estômago de Diana revirou. O quê? Não, isso não pode ser verdade. É verdade. Eu sou sua mãe biológica. Ela estava em desespero, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu fui forçada a te dar para adoção. Fui ameaçada e suas vidas nunca foram seguras. O que eles queriam, o que está em jogo agora, é maior do que você pode imaginar. A multidão murmurou. A confusão se instalou novamente entre os convidados. Diana se sentiu tonta. Essa mulher, quem era ela? Por que você não me procurou antes? Por que agora? Porque eles estão de olho em você novamente. Eles sempre estiveram. A única razão pela qual você está viva é porque eu me escondi. A mulher respirou fundo, tentando encontrar palavras para se explicar. O que você sabe? Quem eles são? As perguntas saíram rápido da boca de Diana. O peso da revelação a esmagava. Se a mulher à sua frente era realmente a mãe que ela nunca conhecera, como isso mudava tudo? O que mais estava sendo escondido? E assim, com os rostos ao seu redor em choque e a mulher revelando um passado obscuro, Diana sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. Tudo o que conhecia estava prestes a mudar mais uma vez. A pergunta pulsante se instalou em sua mente. O que realmente aconteceu com minha família? E enquanto as verdades começaram a se desenrolar, ela sabia que tudo estava apenas começando. Diana congelou. As palavras da mulher, que se apresentava como sua mãe biológica, ecoavam na sua mente. A confusão tomava conta do ambiente. Um misto de choque e incredulidade. Você é a minha mãe? Perguntou ela, a voz tremendo. A mulher assentiu, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Sim, mas precisamos sair daqui. Eles estão por perto. O pânico em seus olhos deixava claro que havia muito mais em jogo do que uma simples reunião familiar. Quem está atrás de mim? O que você está dizendo? Diana estava prestes a entrar em colapso. A sala ao redor dela começou a girar. Vozes indistintas preenchiam o ar, como se o caos estivesse pronto para explodir de vez. Eduardo se deu conta de que tudo havia mudado. Diana, a gente precisa ouvir o que ela tem a dizer. Ele interveio, segurando a mão dela para transmitir um pouco de calma. O medo espelhava-se em seu olhar. Se você é realmente sua mãe, sabe de mais coisas. O que mais você escondeu de mim? Shhh! Vamos nos afastar. É muito mais sério do que você imagina. A mulher sussurrou, quase gritando. O desespero dela era palpável. Eles não devem nos ver aqui. Se encontrarem vocês, um tremor fugaz correu pela sua voz. Antes que alguém pudesse intervir, a figura encapuzada reapareceu, cortando o fluxo de pensamentos com sua presença ameaçadora. O homem olhou fixamente para Diana e sua mãe, os olhos que brilhavam com uma ferocidade impiedosa. Você tá de volta, ele disse, a voz grave, reverberando pelo salão.
O que você fez, Maria? Ele se virou para a mulher, e o nome soou como um trovão. O coração de Diana parou. Maria, é seu nome? Ela olhou para a mulher, a verdadeira mãe. Então uma revelação se formou. Aquela figura sombria estava mais próxima do que ela poderia imaginar. Não pode ser! Você é... O choque a atingiu como um golpe. Você trabalhou com eles? Com o que está acontecendo? A percepção de que a mulher à sua frente poderia ter feito parte daquele mundo obscuro que a ameaçava a aterrorizou. Diana, eu fiz o que tinha que fazer para te proteger. Maria implorou como se a defesa a salvasse de um crime inominável. As luzes piscavam intensamente, aumentando a tensão. O ambiente estava prestes a se tornar um campo de batalha. A verdade é, eu não podia te deixar. Você não faz ideia do que há por trás de tudo isso. Eduardo, agora aterrorizado, virou-se para Diana. Diana, não confie nela. Pode ser um truque. O que mais você escondeu, Maria? A raiva pulsava na voz dele, e com isso, a sala parecia espelhar a confusão no seu interior. O murmúrio da multidão crescia, inúmeras vozes tentando fazer sentido da situação. Quem é esse cara? O que ele quer? O que está acontecendo? O desespero dançava no ar. Diana queria saber. Precisava. Então, uma voz vinda da multidão. Uma figura familiar. É verdade, eu sei o que eles querem. Era a sogra, Neuza. Diana viu empurrar caminho entre os convidados, o rosto radiante de uma revelação inesperada. Diana, você precisa entender. O que sabemos é apenas a superfície de uma maré de segredos. Você não é a única que precisa saber a verdade. O choque atravessou Diana como um relâmpago. Neuza? O que você sabe, Neuza? A esperança misturada ao receio. Você sabia sobre a mãe dela? As luzes piscavam e a confusão era palpável. O tempo parecia parar enquanto tudo se desenrolava aos olhos de todos. Exatamente, Neuza respondeu, agora confiante, mas com uma sombra de arrependimento. Tudo isso começou muito antes de você nascer. Nossas famílias estão entrelaçadas. Maria olhou entre as duas, e algo no seu olhar fez Diana se sentir trêmula. Vocês não fazem ideia do que a verdade pode revelar. O que está em jogo é muito maior do que quem você pensa que é. O ambiente estava prestes a explodir de tensão. Diana não sabia em quem confiar. Era uma armadilha? Ela sempre se sentiu segura na família que conhecia. Agora, descobrindo que a verdade poderia ser uma arma, não uma salvação. Decisões precisavam ser feitas rapidamente. Antes que pudesse processar tudo isso, o encapuzado deu um passo para frente, agora mais ameaçador. Está na hora de tomar uma decisão, Diana. Esse jogo está apenas começando. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos de pânico enquanto a figura sinistra avançava. Diana olhou para Eduardo, depois para Maria e finalmente para Neuza. O que ela deveria fazer? O futuro estava prestes a se desdobrar em um turbilhão. A pergunta que ecoava em sua mente era: quem pode salvar o que já está perdido? E com isso, o conflito estava apenas começando. Diana congelou. As palavras da mulher, que se apresentava como sua mãe biológica, ecoavam na sua mente. A confusão tomava conta do ambiente, um misto de choque e incredulidade. Você é a minha mãe? Perguntou ela, a voz tremendo. A mulher assentiu, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Sim, mas precisamos sair daqui. Eles estão por perto. O pânico em seus olhos deixava claro que havia muito mais em jogo do que uma simples reunião familiar. Quem está atrás de mim? O que você está dizendo? Diana estava prestes a entrar em colapso.
A sala ao redor dela começou a girar. Vozes indistintas preenchiam o ar, como se o caos estivesse pronto para explodir de vez. Eduardo se deu conta de que tudo havia mudado. Diana, a gente precisa ouvir o que ela tem a dizer. Ele interveio, segurando a mão dela para transmitir um pouco de calma. O medo espelhava-se em seu olhar. Se você é realmente sua mãe, sabe de mais coisas. O que mais você escondeu de mim? Shhh! Vamos nos afastar. É muito mais sério do que você imagina. A mulher sussurrou, quase gritando. O desespero dela era palpável. Eles não devem nos ver aqui. Se encontrarem vocês... Um tremor fugaz correu pela sua voz. Antes que alguém pudesse intervir, a figura encapuzada reapareceu, cortando o fluxo de pensamentos com sua presença ameaçadora. O homem olhou fixamente para Diana e sua mãe, os olhos que brilhavam com uma ferocidade impiedosa. Você está de volta, ele disse, a voz grave reverberando pelo salão. O que você fez, Maria? Ele se virou para a mulher, e o nome soou como um trovão. O coração de Diana parou. Maria, é seu nome? Ela olhou para a mulher, a verdadeira mãe. Então, uma revelação se formou. Aquela figura sombria estava mais próxima do que ela poderia imaginar. Não pode ser. Você é. O choque atingiu como um golpe. Você trabalhou com eles? Com o que está acontecendo? A percepção de que a mulher à sua frente poderia ter feito parte daquele mundo obscuro que a ameaçava a aterrorizou. Diana, eu fiz o que tinha que fazer para te proteger. Maria implorou, como se a defesa a salvasse de um crime inominável. As luzes piscavam intensamente, aumentando a tensão. O ambiente estava prestes a se tornar um campo de batalha. A verdade é, eu não podia te deixar. Você não faz ideia do que há por trás de tudo isso. Eduardo, agora aterrorizado, virou-se para Diana. Diana, não confie nela. Pode ser um truque. O que mais você escondeu, Maria? A raiva pulsava na voz dele. E com isso, a sala parecia espelhar a confusão no seu interior. A multidão murmurava. A confusão se instalava novamente entre os convidados. Quem é esse cara? O que ele quer? O que está acontecendo? O desespero dançava no ar. Diana queria saber, precisava. Então uma voz vinda da multidão, uma figura familiar. É verdade, eu sei o que eles querem. Era a sogra, Neuza. Diana a viu empurrar caminho entre os convidados, o rosto radiante de uma revelação inesperada. Diana, você precisa entender. O que sabemos é apenas a superfície de uma maré de segredos. Você não é a única que precisa saber a verdade. O choque atravessou Diana como um relâmpago. Neuza? O que você sabe, Neuza? A esperança misturada ao receio. Você sabia sobre a mãe dela? As luzes piscavam e a confusão era palpável. O tempo parecia parar enquanto tudo se desenrolava aos olhos de todos. Exatamente, Neuza respondeu, agora confiante, mas com uma sombra de arrependimento. Tudo isso começou muito antes de você nascer. Nossas famílias estão entrelaçadas. Maria olhou entre as duas, e algo no seu olhar fez Diana se sentir trêmula. Vocês não fazem ideia do que a verdade pode revelar. O que está em jogo é muito maior do que quem você pensa que é. O ambiente estava prestes a explodir de tensão. Diana não sabia em quem confiar. Era uma armadilha. Ela sempre se sentiu segura na família que conhecia. Agora, descobrindo que a verdade poderia ser uma arma, não uma salvação. Decisões precisavam ser feitas rapidamente. Foi então que, de repente, o som de um tiro ecoou pela sala.
O corpo de Neusa desabou no chão, uma mancha de sangue se espalhando pelo piso de mármore. Uma gritaria ensurdecedora tomou conta do ambiente. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Neusa! Não! Eduardo gritou, correndo até a sogra. A cena era um pesadelo. Diana ficou paralisada, o coração acelerando, a visão turva de tanto choque. A figura encapuzada desaparecera tão rapidamente quanto aparecera, e agora a sala era um caos absoluto. Alguém chame uma ambulância! Gritou alguém na multidão. Mas as vozes eram apenas ecos sem sentido na cabeça de Diana. O sangue ainda brilhava sob a luz, e algo profundamente perturbador começou a assolar seus pensamentos. O que foi que aconteceu? Quem era aquele? Sussurrou, agora desesperada. Eduardo estava ao lado de Neusa, o desespero estampado em seu rosto. Não! Não, mãe! Por favor, fique comigo! A cena era insuportável e Diana sentiu a pressão do mundo sobre seus ombros. A verdade havia explodido em milhares de pedaços e cada fragmento cortava sua alma como facas. A pergunta ardia em sua mente. Por que Neusa foi atacada? O que ela sabia? Mas mais do que medo e dor, uma nova visão começava a se formar. Neusa sempre esteve no centro dessa teia de segredos, e sua morte poderia significar que havia muito mais por trás de tudo isso do que qualquer um estava preparado para enfrentar. Diana olhou para o corpo da sogra, o choque transformando-se em determinação. A sombra do encapuzado pairava sobre ela como uma ameaça. O jogo acabara de começar. O que significaria tudo isso para ela e Eduardo? E mais importante, a pergunta que ecoava em sua mente era apenas uma e se repetiria sem parar. Quem realmente está atrás de mim? Diana congelou. O corpo de Neusa ainda estava no chão. E a cena era um pesadelo absoluto. A sala cheia de convidados. A música havia parado. E todos pareciam paralisados, incapazes de processar o que acabara de acontecer. As lágrimas escorriam pelo rosto de Eduardo, enquanto ele tentava fazer algo, qualquer coisa. Mas estava impotente. O desespero pairava no ar. E a figura da sogra, agora sem vida, era a evidência do choque que transformava a festa em tragédia. Vamos, precisamos sair daqui! Maria puxou Diana pelo braço, sua voz tremulando. Mas Diana não se mexia. Estava presa em meio à confusão. As imagens dançavam em sua mente. Cada detalhe do que acabara de acontecer girando como um carrossel descontrolado. As vozes da multidão começaram a se elevar, um misto de choque e gritos. Chame a polícia! O que está acontecendo? A tensão tensionava o ambiente e as pessoas empurravam-se, procurando uma saída ou apenas tentando fazer sentido do caos. Eduardo ajoelhou ao lado da mulher. O grito de dor esmagando seu coração. Mãe, volta! Por favor! A expressão dele era uma mistura de amor e horror, e Diana sentiu um nó se formar na garganta. O que mais poderia acontecer naquela noite? Ela olhou para Maria, que estava com as mãos trêmulas, nervosa, mas havia algo mais em seus olhos. Medo. De repente, a figura encapuçada reapareceu. Mas não sozinha. Com ela havia mais duas pessoas que surgiram da escuridão e cada uma segurava uma arma. Os olhares se firmaram em direção a Diana e Maria. O pânico cresceu como uma onda e a multidão começou a recuar. O ar ficou pesado
impenetrável. Não se movam! Gritou uma das figuras, revelando um rosto parcialmente escondido pela capuz. Diana teve um instante de visão nítida e seu coração disparou. Ele é o mesmo cara! O reconhecimento era instantâneo. A figura que havia ameaçado tudo antes estava ali, diretamente em seu caminho, e agora trazia a morte a um nível totalmente novo. O tempo acabou, Maria. Sua proteção não serve de nada agora. Ninguém pode saber a verdade. A voz ecoou e Diana sentiu um tremor na espinha. O que eles queriam? O passado que todos estavam tentando esconder estava agora prestes a ser exposto, mas de uma maneira horrenda. Para de gritar! Ninguém precisa se machucar! Tentava alguém na multidão, mas a situação era insustentável. Diana desviou o olhar, tentando encontrar Eduardo, mas o via ao lado do corpo da mãe, transtornado, sem saber o que fazer. Levante-se! Você não pode deixar que tudo isso acabe assim! Pedro, o amigo dele, gritou, mas a voz dele se perdeu na confusão. O desejo de agir, de lutar, começava a se apoderar do corpo de Diana. Sem pensar, ela se virou para Maria. O que você sabia? O que está acontecendo? Maria assemelhou-se a uma sombra. Eu fiz o que pude. Não posso deixar que você se machuque. Ela estava imóvel, quase como se estivesse esperando o momento exato para falar. Mas antes que pudesse explicar, soou outro tiro e Diana, por um breve instante, viu o que não queria ver. Um dos novos ameaçadores agora tinha a arma apontada para Eduardo. Eduardo, cuidado! O grito dela ecoou pelo salão, mas tudo aconteceu em um instante. A bala não atinge Eduardo, mas algo inesperado aconteceu. Neuza, que tinha caído, não estava tão morta quanto pensavam. Num último ato de amor, ela se ergueu, protegendo o filho com seu corpo. O silêncio seguiu, enquanto todos processavam a cena. A coragem de Neuza fez com que as lágrimas brotassem nos olhos de Diana. A revelação devastadora: Neuza é a verdadeira guardiã do segredo. Ela sabe algo vital que todos têm medo que venha à tona. O pensamento quase fez tudo parecer desolador. Então, como um sopro de revelação, Diana lembrou-se da conversa que teve com sua mãe biológica, antes mesmo de tudo isso começar. Por que você não me contou? O que realmente está acontecendo? Sem notar, Diana deu um passo à frente, determinada, focada na busca pela verdade. Com a mente fervendo de perguntas, a sala agora cheia de pânico e a cena de Reno agonizando na frente de todos, a transformação começou. A conexão entre eles, a história que eles estavam prestes a descobrir, estava prestes a mudar tudo. Quem está realmente por trás disso? Se isso não é um mero acaso? O pensamento ecoava na mente de Diana. Podendo alguém mais estar envolvido na verdade que se desenrolava? Enquanto a cena se desenrolava, sob uma luz desconcertante, um novo mistério se formava, uma verdade obscura prestes a emergir das sombras. Diana congelou. O corpo de Neuza estava estirado no chão, e o tempo parecia ter parado. A cena era insuportável. A multidão estava em choque, e os gritos se misturavam às lágrimas. O pânico tomava conta do ambiente. Diana olhou para Eduardo, que lutava contra as emoções. A dor no rosto dele a atingiu como um golpe, e ela sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. Maria, a mãe biológica que havia se revelado, estava paralisada, o olhar fixo na cena. Precisamos sair daqui agora, ela implorou. Mas Diana estava presa em seus pensamentos. O que mais ela não sabia?
O som do caos em volta parecia distante, como se estivessem em um filme. Cada grito ecoando em sua mente. Diana! Eduardo a chamou, sua voz cortando a névoa de confusão. Ela se virou para ele, o desespero estampado no rosto. Vamos! Precisamos sair. Mas antes que pudesse responder, a figura encapuzada apareceu novamente, mais imponente do que antes. Eu avisei que você não deveria ter voltado, Maria. A figura gritou, sua voz carregada de raiva. A tensão aumentou e Diana sentiu que a situação poderia explodir a qualquer momento. Eu não vou deixar você levá-la! Maria gritou de volta, com uma determinação que surpreendeu Diana. A mulher estava lutando, mas o que ela realmente sabia? O que havia escondido? Deixa em paz! Eduardo soltou, avançando em direção ao encapuzado com fúria. Mas antes que pudesse chegar perto, o homem levantou a arma. O tempo parecia desacelerar. Diana podia sentir o batimento acelerado do coração enquanto a figura girava a arma na direção dele. Eduardo, não! Gritou Diana, estendendo a mão. Mas o som do disparo cortou o ar, ecoando como um estrondo. E então, um grito estridente preencheu a sala. Mas não era de Eduardo. A palavra não ecoava na mente de Diana, enquanto ela olhava para Maria, que desabou no chão, nua de cor e vida. Um tiro. Em uma fração de segundos, o caos havia se intensificado. O pânico se espalhou pela sala, enquanto as pessoas empurravam umas às outras, tentando escapar do cenário brutal. Eduardo estava paralisado, o olhar perdido entre a dor e o horror. Diana se sentiu tonta. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas o que estava mais claro do que nunca era a sensação de traição. Maria, você era tudo o que eu não sabia. A verdade começava a desabar sobre ela como uma avalanche. Então, como um golpe no peito, uma revelação maior surgiu em sua mente. O que se passava? A figura encapuzada. Ela lembrava de algo que havia lido anos atrás. Algo que estava enterrado em sua memória. Renato, o investigador, ele mencionou um segredo. Um segredo que poderia unificar nossas histórias. O que ele realmente sabia. E em meio ao caos, algo atingiu como um relâmpago. A conexão entre nós. Não é isso que eles estão caçando? O que Maria sabia sobre mim e meu passado poderia ser a chave para entender o que estava acontecendo. Mas Maria agora estava morta. A figura encapuzada riu. Um som frio e sem vida. Vocês não entendem. Vocês são peças de um tabuleiro muito maior. Nossa história nunca foi apenas sobre vocês. Ele virou-se, lançando um olhar afiado para Diana. Prepare-se para descobrir que tudo o que você acreditava saber estava errado. O jogo está apenas começando. Momentaneamente, o pânico e o desespero foram substituídos por uma onda de curiosidade e terror. O que ele queria dizer com isso? Quais segredos eles estavam escondendo? O que mais Diana teria que enfrentar? E enquanto a sala de festas caía em um mar de gritos e desespero, a ideia de que a vida dela estava prestes a ser devastada, mais uma vez, pairava no ar, como um ímã pesando em seu coração. Quem sou eu realmente? A pergunta ecoou em sua mente e a sombra daquele homem parecia se espalhar como fumaça. Um horizonte sombrio estava se formando, e tudo o que Diana sabia estava prestes a desmoronar mais uma vez. Diana congelou. O corpo de Neuza jazia no chão, e o tempo parecia ter parado. A cena era insuportável. A mulher... Oh! Maria! Sua mãe biológica implorou, a voz tremendo de frustração e medo. Mas Diana estava presa na confusão da mente, tentando entender o que significava tudo aquilo. O som da vida,
parecia distante. O som da vida agora ameaçava seu olhar fixo, extraindo o ar que o cercava. Certo, um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Uma onda de murmúrios invadiu a sala. Os convidados trocavam olhares nervosos, tentando entender as palavras, a tensão aumentando como uma brasa prestes a inflamar. Diana sentiu os olhos de todos sobre ela. O que ele queria dizer? O que mais estava escondido? A verdade estalava no ar pesado, um desejo de desmascarar segredos. A figura encapuzada olhou para ela, a escuridão de sua presença a fazendo tremer. Você não sabe o quanto está em perigo, ele continuou, sem se desviar. Seu passado não foi esquecido. Diana teve o estalo. O que ele queria dizer com isso? O pânico se espalhou dentro dela como uma nuvem de fumaça. Maria, a mãe que havia encontrado, agora parecia um mistério profundo. Tudo o que ela conhecia estava se evaporando. Então, com um movimento rápido, a figura encapuzada tirou um objeto de dentro da capa. As luzes refletiram um revólver. Um tiro instantâneo ecoou pela sala. O tempo congelou. Diana sentiu um choque gelado na espinha. Mas não foi Eduardo que caiu. Não foi Maria. Foi a terceira pessoa, um homem que se aproximara de Maria. Sua expressão de surpresa durou nanosegundos, antes que o solo sob ele se tornasse um abismo. O pânico explodiu, e enquanto todos olhavam, Diana percebeu. Ele era o parceiro de Maria, um aliado. O sentimento de traição se espalhou como uma onda sombria. Você não devia estar aqui, Marcos! Maria gritou, os olhos arregalados. Era evidente que ela o conhecia. Eu pensei que você estava fora do jogo. Eu costumo ficar fora, mas você trouxe isso de volta. A raiva e a mágoa transpareceram em sua voz. O choque em Maria se transformou em desespero. O que você fez? Você tinha que ficar fora disto! Eduardo, ainda paralisado, gritou. O que você está dizendo? O que está acontecendo aqui? Aquela cena distorcida estava além de qualquer coisa que ele havia imaginado. A verdade começava a se entortar, como se uma máscara estivesse caindo. A figura encapuzada se virou, ameaçador. Agora todos sabem, Maria, que sua proteção é uma mentira. E se você não se lembra, Diana, este homem esteve à sua espreita o tempo todo. Ele fez parte da sua vida. Diana sentiu o temor nas pernas. O que ele estava dizendo? Uma dor pulsante a atingiu. Era verdade? Marcando sua mente como um flash. O homem que tinha o revólver. O que tinha em seu passado. E assim, o jogo se tornava mais complexo, e enquanto todos ao redor mergulhavam em gritos de confusão e pânico, algo dentro de Diana estalou. O que mais ela não sabia? E se todo esse tempo, tudo era um embuste? E se os laços que eu acreditava serem verdadeiros fossem construídos sobre mentiras? A pergunta ecoava em sua mente. O que mais estava escondido? Atrás das sombras. Uma onda de determinação inundou seu corpo. Ela precisava enfrentar isso. O que quer que estivessem escondendo de sua verdade não poderia permanecer assim por mais tempo. A vida dela estava prestes a se desdobrar em uma teia de revelações. O passado dançava nas sombras e o futuro estava agora mais incerto do que nunca. Diana ficou paralisada. O corpo de Neuza estava ali, e a sensação de perda era avassaladora. O desespero tomava conta do ambiente.
enquanto a figura encapuzada aguardava, ameaçadora. Ninguém sabia o que fazer, e o caos se intensificava. As pessoas gritavam, algumas se empurravam para tentar escapar daquela cena digna de filme de terror. Fiquem de olho! Ele quer vocês! A voz de Maria cortou o ar, mas ela própria parecia desorientada, completamente desligada do que estava acontecendo. Naquele momento, o instinto de sobrevivência tomou conta de Diana. Ela sabia que precisava fazer algo. Por Neuza, por Eduardo, por ela mesma. Eduardo! Diana chamou. O tom dela firme. O olhar perdido dele a feriu como uma faca. Precisamos sair daqui. Agora! Ela olhou em volta, tentando encontrar uma saída, um caminho para a liberdade. As luzes do salão refletiam nas caras pálidas dos convidados, cujo medo era quase palpável. Você não pode ir. Você precisa descobrir a verdade. O encapuzado falou, a voz ecoando com uma força sinistra. Ele avançou, e a multidão recuou, como se estivesse à beira de um precipício. O tempo parecia estagnado. Cada batimento de seu coração ecoava em suas orelhas. Diana sentiu a adrenalina tomar conta. O que você quer, seu monstro? Foi tudo que conseguiu dizer, mas suas palavras estavam carregadas de bravura. Eduardo, recuperando um pouco da lucidez, gritou: Diana, não olhe para ele! Você não sabe quem sou eu. E você, Diana, vai descobrir a verdade, por bem ou por mal. A figura encapuzada se aproximou, e no impulso de se proteger, Diana puxou Eduardo para trás, ambos olhando para o homem sombrio. E como uma cena ambos temiam, o homem levantou o braço, a arma em punho. A verdade pode custar vidas, e eu estou aqui para garantir que isso aconteça. O tiro disparou, e em um piscar de olhos, tudo se tornou um borrão. Diana fechou os olhos. O som ensurdecedor do disparo ressoava em sua cabeça. Um novo silêncio se seguiu, e quando ela os abriu, viu. Não era Eduardo que caíra, mas o corpo do encapuzado. Ele estava no chão, e a verdade explodiu naquele momento de clareza. Maria havia conseguido pegar a arma dele e disparar. O risco dela se transformar no próximo alvo a fez estremecer. Eduardo rapidamente se ajoelhou ao lado do homem. O olhar dele era uma mistura de raiva e confusão. Por quê? O que isso tudo significava? Maria, os olhos cheios de lágrimas, se agachou, segurando a arma com as mãos trêmulas. Precisamos ir! Agora! Não estamos seguros aqui. O desespero dela era contagiante. Diana sabia que as respostas estavam penduradas no ar como uma tempestade prestes a estourar. Fugindo daquela cena grotesca, Diana puxou Eduardo. A multidão se dispersava em pânico. Gritos de terror eram ouvidos por todo o salão. O peso da perda de Neuza e as palavras penosas do encapuzado ainda pairavam em seu coração como um eco sombrio. Você sabia sobre mim? Diana perguntou a Maria enquanto corriam. A mente dela fervilhava. O olhar de Maria passou por ela, perfeita confusão e dor refletidos em seu rosto. Existem coisas que você precisa entender, mas não agora. Vamos para um lugar seguro. Maria disparou, e o ritmo frenético de seu coração pulsava em uníssono com a corrida. O laço insustentável entre passado e presente começava a dar sinais de que, uma vez na segurança, a verdade seria revelada. Finalmente, o trio chegou ao estacionamento, ofegantes e assustados. Diana olhou para Eduardo. Vamos pegar o carro e ir para longe daqui. Depois, vamos descobrir tudo juntos.
Mas agora precisamos sobreviver. O olhar dele transbordava amor e compreensão, uma conexão mais forte do que qualquer segredo. No fundo de seu coração, Diana sabia que o caminho à frente era repleto de mistérios, mas a força que emanava dela e de Eduardo era inabalável. Eles não seriam apenas vítimas. Estavam prontos para encontrar a verdade, não importa o que isso custasse. E enquanto se afastavam da cena caótica, uma nova determinação se formava. Diana não havia acabado ainda. Um novo início estava prestes a acontecer, onde as sombras de seu passado seriam enfrentadas de frente. A questão pairava no ar. O que realmente estavam dispostos a descobrir? Agora, deixando para trás o que não podiam controlar, Diana exalou um profundo suspiro. E a cada passo que davam, a certeza aumentava. Quando um ciclo termina, outro sempre se inicia. E a busca pela verdade nunca para. Se você gostou dessa história reveladora, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que conteúdos incríveis continuem chegando até você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E por último, mas não